Bem-vindo às histórias do Reddit, onde a enteada da original pôster está exigindo que ela crie o bebê por ela. Minha enteada de 16 anos espera que eu cuide do bebê dela todos os dias. Sou idiota por dar um choque de realidade nela? Eu e meu marido temos entre 30 e 40 anos. Ele tem uma filha de um relacionamento anterior, que vamos chamar de Abby. Ela tem 16 anos e está grávida. O namorado dela, de 18 anos e universitário, é o pai do bebê. Ele tem ignorado suas ligações e mensagens. Ela quer ficar com o bebê e acredita que todos ao seu redor vão fazer de tudo para ajudá-la a criá-lo. Todos já disseram a ela que ela vai ter que se virar sozinha se decidir ficar com esse bebê. Eu e Abby sempre tivemos uma relação civilizada. Conheci a Abby há 3 anos, quando ela tinha 14 anos. Ela tem mãe, então, para ela, eu sou basicamente só a esposa do pai. Recentemente, Abby começou a se aproximar mais de mim. De repente, ela passou a conversar e ficar mais próxima, perguntando sobre coisas que antes não ligava. Geralmente, isso indica que ela quer algo. Cerca de uma semana depois, ela finalmente me contou o que era. Ela quer que eu cuide do bebê dela todos os dias enquanto ela vai para a escola. Eu disse não. Eu tenho meus próprios 2 filhos, gêmeos pequenos, e eles já me dão trabalho suficiente. Abby ficou chateada imediatamente e disse que não entendia por que ninguém queria ajudar ela. Ela comparou com quando tive gêmeos e ofereceram ajuda. Ela disse que parecia injusto que, quando eu tive bebês, as pessoas ajudaram. Mas agora que ela está grávida, todo mundo diz que ela precisa fazer as coisas sozinha. Expliquei que as pessoas me ajudaram porque meus gêmeos eram bebês arco-íris. Todos próximos a nós sabiam que tínhamos lutado por muito tempo. As pessoas se aproximaram porque éramos adultos com planos, dinheiro, casa estável e apoio para cuidar dos filhos. Ela não tem nada disso. Ela ainda espera viver a mesma vida de adolescente que tinha antes, com os adultos fazendo tudo por ela. Abby não queria ouvir. Ela falava que tudo parecia injusto, que as pessoas se afastavam, os amigos quase não conversavam mais e a mãe não a queria tanto em casa. Ela disse que todos a faziam fazer tudo sozinha, gritava, chorava e repetia o mesmo. E, eventualmente, eu disse para ela que precisava conversar com outra pessoa, porque a resposta vinda de mim não estava mudando. Isso deixou ela ainda mais chateada. Ela me disse que sentia como se ninguém se importasse e que toda essa situação estava fazendo ela se sentir perdida. Ela disse que não entendia por que a mãe não a queria por perto. A mãe dela já disse coisas dolorosas, como chamá-la de decepção. Nunca repeti isso antes. Admito que estava frustrado e acabou escapando. Falei para ela que a mãe dela acha que ela fez uma escolha decepcionante e que ninguém vai criar essa criança por ela. Eu só disse a verdade para ela. Se ela quiser ajuda, precisa conversar com o pai do bebê ou com a família dele. Se não conseguir, deve buscar recursos de apoio para pais jovens. Esperar que todos cuidassem do bebê dela não daria certo. Ela foi até o pai e contou o que eu disse. Ele ficou furioso comigo, disse ele. Eu não deveria ter dito coisas assim para ela, mesmo que fossem verdade. Eu sou o babaca? Observação. Ela faz aniversário tarde, por isso a diferença de idade é de 16 e 18 anos. Ela fez 17 anos em novembro. Editando, muitas pessoas assumem que ninguém contou para ela as opções. Ela já foi orientada várias vezes. Ela decidiu continuar a gravidez e foi informada que precisará de um emprego. Mostramos a ela o custo de criar um bebê. Ela só vai dizer ok e seguir, como se achasse que alguém cuidará disso depois. A mãe dela está se recusando a recebê-la em casa, a menos que ela repense suas escolhas. O namorado dela está a 14 horas de distância na faculdade e incomunicável. A família dele se mudou. Ninguém sabe onde eles estão. Ela tem entre 13 e 16 semanas de gestação e acesso a cuidados pré-natais. O pai dela já disse que vai comprar um carro para ela. A única coisa que estou disposto a fazer é dar uma carona para ela até um emprego. Quando ela conseguir parece que o pai dela precisa encontrar os pais do universitário. Eles não podem simplesmente sumir. Ele participou da criação de um bebê, então não pode voltar à vida no campus como se nada tivesse ocorrido. Advogados deveriam ser envolvidos, já que pensão alimentícia não é opcional. Ele pode arrumar um emprego, ele pode contribuir, ele não deveria sair impune enquanto sua família fica com todo o peso dessa situação. Ela precisa mudar para a escola online quando o bebê nascer, não tem como ela acompanhar a escola regular e cuidar de um recém-nascido ao mesmo tempo. Quando ela insiste que os outros farão tudo por ela, ajude-a a encontrar programas para estudar em casa e recursos para pais jovens. E alguém precisa se esforçar mais para encontrar o pai do bebê e os pais dele. Procure por eles na internet, verifique as redes sociais.
Alguém sabe para onde eles foram. Ela e o bebê têm direito à pensão alimentícia. Atualização 3 semanas depois. Então, depois que eu postei, segui muitos conselhos e conversei com meu marido. Nós sentamos juntos e tivemos uma conversa longa e sincera sobre com o que estamos dispostos a ajudar e com o que não estamos. Depois, sentamos com a Abby e dissemos: se quiser seguir na escola regular, precisa encontrar alguém para cuidar da criança. Não vou cuidar do bebê dela no horário escolar. Disse a ela, gentil mas firmemente, que não consigo cuidar de 3 crianças pequenas todos os dias. Dissemos também que ela precisa de um emprego e deve aprender a contribuir ao menos um pouco para as necessidades do bebê. Nós não vamos pagar por tudo, ela vai ficar sem acesso financeiro aos extras. Meu marido costumava dar dinheiro extra para ela sair com os amigos, comer fora, coisas divertidas, mas isso acabou. Vamos cobrir as necessidades dela, como gasolina e itens essenciais, mas não seus desejos. Dissemos para ela que só vamos cuidar do bebê nos fins de semana enquanto ela trabalha. Nada além disso. Durante a semana, a responsabilidade é dela. Se ela não cuidar do bebê, vamos denunciá-la. Deixamos isso claro caso ela decida sair para festas em vez de cuidar do bebê. Vamos envolver as pessoas certas e ajudar com as necessidades do bebê enquanto ela realmente se esforça. Nós não somos monstros. O bebê terá o que precisa, mas ela precisa participar dos cuidados com o filho. Ela não gostou da maioria dessas coisas e não entendia por que eu não cuidaria do bebê dela todos os dias. Ela discutiu sobre isso, dizendo que achava que a família deveria ajudar, mas nós mantivemos nossa posição. Pedi desculpas por repetir o que a mãe dela disse e ela também se desculpou. As coisas não estão perfeitas, mas voltamos a nos comunicar. Ela ainda não conseguiu emprego, mas já marcou uma entrevista. O pai dela está feliz pelo esforço dela. Editando, alguns esclarecimentos. Não vamos expulsar Abby. Mesmo aos 18 anos, ela sempre terá onde ficar. Quando disse que meus gêmeos eram bebês arco-íris, não estava me gabando. Expliquei porque ela quis saber por que me ajudaram e não a ela. Falei para ela que as pessoas nos apoiaram porque provavelmente seriam nossos únicos filhos. A maioria tem valores tradicionais e muitos já se afastaram emocionalmente. Eles não nos apoiaram antes, então duvido que apoiem quando o bebê nascer. Mais uma coisa, a mãe dela ainda não está falando com ela até que ela reconsidere suas escolhas. Não estamos obrigando ela a ficar na escola regular, ela quer continuar lá. Estamos ajudando ela a entender o que isso exige, e meu marido ainda está decidindo o que fazer sobre o garoto. Fico feliz pelo pedido de desculpas. Ainda assim, alguém precisa encontrar o pai do bebê, pois ela não ficou grávida sozinha. Se ela receber pensão alimentícia, isso beneficiaria todos, inclusive sua família. Isso pode ajudar a pagar por suprimentos infantis e programas escolares. Encontre ele, localize os pais, busque ajuda jurídica se preciso, alguém deve responsabilizá-lo. É meio estranho como ela é vaga sobre o namorado, realmente parece que ela está escondendo detalhes para impedir que os pais dela vão atrás dele. Ou porque ela ainda quer um relacionamento com ele, ou porque acha que envolver ele nisso vai fazer com que ele fuja de vez. Muitas garotas evitam pedir pensão alimentícia por esses motivos. Também existe a chance de ela ter achado que ter um bebê prenderia ele, e todo mundo ao redor dela sabe disso, por isso ninguém está correndo para ficar do lado dela. Algumas famílias também já vão direto para culpar a garota por ter engravidado, o que não ajuda em nada. O mais preocupante, acho, é como ela está indiferente a tudo isso. Ela não entende a dimensão disso, nem como vai mudar sua vida. Talvez por isso, o original pôster pareça tão duro. Eles tentaram ser gentis e explicar, e em algum momento nada adiantou. Amor duro é o que resta se querem que ela acorde antes do bebê chegar. Ter 16 anos e estar sobrecarregada é complicado. Crianças não vêm com manual de instruções, só um monte de "e agora, o que eu faço?". Adultos esquecem como essa idade é confusa, e todos acabam falando em círculos. Ela não precisa de julgamento, mas sim de ajuda para respirar e de uma lanterna mostrando o verdadeiro caminho. Um pouco de orientação, alguns limites e uma vila inteira de paciência. É assim que todo mundo passa por isso inteiro. Eu sou o idiota por dizer para minha assistente que ela não pode tirar férias? O título é pesado, mas me escuta. Tenho 31 anos, sou mulher, e gerencio um quiosque da Starbucks em um supermercado há pouco mais de um ano. Não é uma loja franqueada completa, só uma dessas licenciadas, então tudo passa tanto pela Starbucks quanto pela rede do supermercado. Esse tipo de operação já traz complicações, mas nada se compara a lidar com minha assistente, vamos chamá-la de Betty.
Beth trabalha na empresa há cerca de 3 anos, contratada pelo antigo gerente antes de eu assumir a liderança. Eu era o contador na época e, como meu escritório é ao lado da loja, ouvi toda a entrevista. Ela exigiu folga às quintas e sextas, mas nunca explicou o motivo. O antigo gerente autorizou, mas não registrou por escrito. Isso já deveria ter sido o primeiro sinal de alerta nos últimos anos. Beth faltava ao trabalho por doença ao menos 2 vezes por mês, sempre após seu fim de semana. De acordo com ela, é sempre gripe ou intoxicação alimentar toda vez que ela aparece no dia seguinte. Sempre bem, sem sintomas, pronta para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Além disso, ela tira 4 férias de 10 dias todo ano. Não sou contra férias, mas o momento e a frequência das ausências dela sempre recaem sobre mim. Quando eu fico doente, o que é raro, eu tenho que estar me sentindo à beira da morte para faltar. Ela se recusa a cobrir, mesmo que eu mal consiga sair da cama, ela ainda diz não. Já cobri ela várias vezes, até fazendo turnos duplos. Quando ela desaparece, ela se recusa a ficar 1 minuto além do fechamento, mesmo que não tenha ninguém para cobrir. Ela bate o ponto, pega as coisas dela, vai embora, me deixando lá com a pia cheia de louça e clientes ainda entrando. Mesmo assim, tento ser justo, férias fazem parte da compensação. Planejo minhas viagens assim que minhas horas renovam, geralmente com 6 meses a 1 ano de antecedência. Uma dessas férias é o aniversário de 1 ano de namoro com meu namorado. Logo após o ano novo, nós planejamos uma pequena viagem que é significativa para nós dois. Beth me disse 2 dias atrás que conversou com o gerente assistente da loja sobre folgar de 2 a 10 de janeiro para o casamento que ela menciona há meses. Um casamento é empolgante, eu entendo, mas eu falei direto para ela. Infelizmente, isso não vai dar certo. Eu já tenho folga do dia 2 ao dia 6 de janeiro. É meu aniversário de casamento. Vou estar fora da cidade e um de nós precisa estar aqui. Beth olhou para mim chocada. Aí ela disse, você não pode mudar sua viagem? A gente já deu um sinal no local. Eu disse para ela que é exatamente por isso. Deixe uma agenda no departamento para anotarmos as férias e evitar coincidências. Lembrei a ela que já marquei meus dias de folga no fim de julho e não mudaria minha viagem pelo mau planejamento dela. Meu namorado inicia o próximo trimestre logo após aquele fim de semana, então essa é nossa única chance. Deu para perceber que a Beth ficou furiosa e tudo o que ouvi foi, vamos ver sobre isso. Eu imaginei que a Beth fosse reclamar, mas nunca esperei o que ela fez em seguida. No dia seguinte, a gerência elogiou minha generosidade por mudar minhas férias pelo casamento da Beth, falando comigo no salão de vendas na frente dela. Meu queixo caiu. A Beth mentiu para a gerência dizendo que eu aceitei remarcar minha viagem de aniversário para ela fazer o casamento. Fiquei irritado, me virei e disse, Beth, por que, em nome de Deus, você achou que mentir para a gerência era uma boa ideia? Eu te disse, não, eu não vou mudar minhas férias. Eu nunca te impedi de tirar férias antes, mas eu não vou abrir mão do meu período aprovado. Disse a gerência na frente dela, se aprovarem as férias dela em vez das minhas, depois de eu já ter reservado e aprovado há meses, vou procurar a matriz e o sindicato, e vocês terão que buscar outro gerente para o departamento. Beth começou a chorar e pediu 1 minuto. Fiquei um pouco mal por perder a paciência, mas ela criou essa situação. Ela mentiu para a gerência, tentou manipular a escala e forçou que eu desistisse do meu tempo livre. Ainda não faço ideia de como alguém acha esse comportamento normal. Eu sou idiota? Não é o idiota? Ela mentiu para a gerência, e isso é um problema sério. Você pediu as datas antes? Ela não pode ignorar isso com uma história inventada. Mantenha-se firme, mas seja esperto. Quem faz esse tipo de coisa costuma fazer outras também. Ela pode tentar pedir demissão no dia anterior, faltar ou fazer você parecer mal. Registre todas as faltas, sumiços e doenças repentinas após os dias de folga dela. Se a gerência se recusar a lidar com isso, os recursos humanos e o sindicato precisam saber. Você não está errado. Ela não se planejou e agora quer que você mude sua vida porque não conferiu a agenda. O problema não é o casamento, é o sentimento de direito dela. E sinceramente, você precisa se preparar para ela sabotar as coisas ou faltar de propósito. Alguém que mente para a gerência com tanta facilidade não vai mudar de repente, então documente tudo e se proteja. Atualização 1 mês depois, avançando para hoje. Beth fez isso de novo. Folheei o planejador esta semana para organizar os próximos meses antes do grande lançamento. Vi que Beth escreveu a nova data do casamento, 21 de junho.
Esse é o dia que começo minha viagem para Yellowstone com meu namorado. Planejamos isso desde março e essa viagem é parte do presente de Natal do meu namorado. Os dias já foram aprovados há meses. Ela sabia disso, esperou eu não ver e escreveu a data do casamento dela sobre meu primeiro dia de férias 3 dias atrás. Beth chegou perto e falou: "Sei que você está animado com Yellowstone, mas pode adiar a viagem para eu me casar?" Eu marquei para o dia 21. Olhei para ela, incrédulo, pois parece que não entendeu a dica inicialmente. Sim, precisei organizar meus pensamentos porque está claro que ela faz isso de propósito. Nesse ponto, ela realmente achou que poderia me intimidar para eu desistir de mais umas férias. Falei calmamente: "Não, já discutimos isso. Eu não vou mudar minha viagem, não vou refazer todas as minhas férias porque você planejou mal. É por isso que temos o planejador, nós agendamos em torno um do outro. Você pode escolher uma nova data." Ela ficou em silêncio, o rosto vermelho, quase chorando de novo, mas eu não deixaria que mentisse para a gerência. Dessa vez, fui direto ao meu gerente, mostrei o planejador, mostrei o sistema de agendamento e expliquei exatamente o que ela estava fazendo. Também informei que ela geralmente falta 1 ou 2 dias após folgas, e que eu estarei em Wyoming e indisponível. A gerência analisou o pedido de férias dela e confirmou que não tinha sido aprovado e não seria aprovado para aquela semana. Agora, a Beth precisa remarcar o casamento de novo. Ela está furiosa e ainda se recusa a aceitar que o problema é o comportamento dela, não o meu. Neste ponto, eu já espero totalmente que ela falte no dia do casamento dela mesmo assim e deixe o quiosque em caos. Não seria a primeira vez. Vamos ver como isso vai ser. Que pessoa marca o casamento sabendo que deveria trabalhar nesse dia? Pessoa que acredita que o mundo deve girar em torno dela. Ela sabe que vai faltar e espera que todo mundo corra para resolver, só para ela não ter que lidar com as consequências. Ela não trabalha em equipe, não é confiável, não está sendo perseguida, só está ouvindo um não. Se Beth quer um casamento tranquilo, talvez ela não devesse arrumar briga com a pessoa que literalmente aprova a escala, né? O Yellowstone foi reservado meses atrás. Uma nova data não prejudica o casamento, mas esse sentimento de direito prejudica sua reputação. Meu irmão é o filho bom porque eu fiz todo o trabalho sujo para os nossos pais. Eu cresci em uma família divorciada, bem normal. Minha mãe ficava com a gente na maior parte do tempo. Meu pai era o pai divertido que a gente via nos fins de semana. Tenho 29 anos, sou mulher. Meu irmão, 26, é homem. Desde que me lembro, nossos papéis familiares estavam definidos, mesmo sem jamais serem ditos em voz alta. Desde os meus 16 anos, comecei a fazer todas as partes menos glamorosas de cuidar da mamãe. Eu a acompanhava nas consultas, esperava, preenchia formulários e ligava para as seguradoras. Quando as contas se perdiam ou algo era esquecido, eu resolvia. Sempre que as enxaquecas dela atacavam ou a depressão ficava pesada, eu assumia e cuidava das tarefas do dia a dia para que ela não precisasse. Meu irmão era mais como um convidado especial em tudo isso. Ele vinha para casa nos feriados, trazia uma caixa de doces, tirava fotos fofas com a mamãe e postava nas redes sociais. As pessoas diziam que ele era doce, e a mamãe falava: "Ele tem um coração bondoso, sempre me faz sorrir." Enquanto isso, eu mantinha a casa funcionando e assegurava sua alimentação, sem ressentimentos. Naquela época, eu achava que essa era a dinâmica da nossa família. Eu sou o organizado, o que planeja, ele é o carismático. Parecia familiar, mesmo que injusto. No mês passado, mamãe fez uma pequena cirurgia. Não ameaçava sua vida, mas era grave o bastante para precisar de companhia. Tirei folga do trabalho, arrumei a mala e fiquei uma semana na casa dela. Dormi no sofá para ajudá-la caso precisasse à noite. Cuidei dos remédios dela, limpei a cozinha, mantive a casa calma e a levei à consulta. Foi uma daquelas semanas em que você está cansado de um jeito que só percebe quando senta. Meu irmão veio 2 vezes, ficou cerca de 30 minutos em cada, trouxe flores na primeira e doces na segunda. Depois ele foi embora, dizendo que hospitais deixam ele nervoso. Mamãe sorriu e disse para ele ir para casa descansar. Ele a abraçou, tirou outra foto bonita e partiu dias depois, quando ela já estava melhor. Eu ouvi ela conversando ao telefone com nossa tia. Eu estava no corredor levando o lixo. Ela disse: "Graças a Deus pelo meu filho, ele tem sido uma rocha. Ele realmente assumiu a responsabilidade. Eu não sei o que faria sem ele então." Ela acrescentou. O original pôster também ajuda, é claro, mas ela é muito emotiva, então eu tento não sobrecarregá-la. Fiquei parado segurando um saco de lixo com bandagens usadas, frascos vazios e lenços de papel.
Meu cérebro deu um curto-circuito. Fiquei emocionado. Eu fazia todo o trabalho físico e mental para que meu irmão pudesse aparecer por 30 minutos como porto seguro. Eu tirava folga do trabalho e acordava à noite para ajudá-la, ficando acordado. Meu irmão recebia elogios por trazer doces. Mais tarde, abordei o assunto delicadamente. Eu não queria brigar, só disse que o comentário machucou e me fez sentir invisível. Ela imediatamente ficou na defensiva. Ela disse que eu distorcia suas palavras e também era grata. Ela disse que meu irmão tem mais dificuldade com sentimentos, e quando aparece, isso significa mais. Eu deveria me orgulhar de ser tão capaz e que ela não precisa me elogiar porque sabe que eu sempre vou estar lá. Isso ficou pesado para mim. Com o passar dos anos, percebi algo em muitas famílias. A criança com gestos visíveis e bonitos é chamada de amorosa, já a que trabalha de forma constante e discreta é vista apenas como alguém cumprindo seu dever. Os agradecimentos vão para quem aparece nas fotos, não para quem fica para fazer o trabalho. Falam de filhos dourados como favoritismo, mas às vezes é só sobre quem recebe crédito por se importar. Desde aquela ligação, venho pensando em me afastar. Deixe que vejam o que ocorre quando o filho emocional deixa de ser gerente de projetos da vida de todos. Sinto-me culpado só de imaginar isso. Não quero abandonar ou punir minha mãe, mas estou cansado de ser invisível. Sou como o eletrodoméstico confiável, enquanto meu irmão é o tesouro da família. Alguém já se afastou de um papel assim e conseguiu superar a culpa? Sinto que estou carregando um peso que ninguém mais vê. Acho que você deveria se afastar de sua mãe e deixar que ela assuma o peso sozinha pelo menos uma vez. Famílias como a sua não compreendem esse desequilíbrio, até que a pessoa que faz o trabalho invisível finalmente se afasta e para de resolver tudo sozinha. Deixe seu irmão cuidar dos remédios, consultas, contas e ligações à noite. Se ele é o herói, dê o palco para ele e veja quanto tempo ele aguenta. Sua mãe não nota seu esforço por já estar acostumada, enquanto seu irmão ganha pontos só por aparecer às vezes. Esteja preparado, pois ela provavelmente não aprenderá nada. Papéis familiares são profundos e quando você recua, dizem que está sendo emocional ou difícil. Recuar mesmo assim. Não para ensiná-la, mas para se salvar. Você é o gerente de projetos da sua família desde os 16 anos. Isso não é sustentável. É sempre a mesma história. Um filho enfrenta a rotina difícil, enquanto o outro traz doces e vira santo. Porque você é capaz, eles fingem que isso não vale nada. Para sobreviver à culpa, lembre-se disso. Sua mãe prefere contar apenas com você, mesmo tendo outro filho e possíveis parentes para ajudar. Esse peso não é seu. Afaste-se, imponha limites e deixe que eles sintam desconforto. Você merece uma vida que não gire em torno dos outros. Isso não é rivalidade entre irmãos. Isso é a OP fazendo todo o trabalho duro enquanto o irmão dela ganha elogios só por aparecer. A mãe chama ele de o pilar, mas é a OP quem realmente sustenta a casa, como um andaime sem pagamento. Se ela recuar só um pouco, esse pilar vai aprender o que é gravidade. E ver a mãe perceber quem realmente mantém as coisas funcionando. Esse vai ser o grande plot twist da história. Sou eu o idiota por me recusar a ceder o assento que paguei para minha colega sentar com o filho dela? Eu, 29 anos mulher, trabalho em uma empresa de marketing de médio porte. Há cerca de um mês, toda a equipe foi para uma grande conferência em outro estado. A empresa pagou passagens econômicas para todos. Mas eu sou alto e odeio me sentir apertado, então paguei do meu próprio bolso para me colocar em um assento no corredor da fileira de saída. O espaço para as pernas e o fácil acesso fazem muita diferença para mim. Na manhã do voo, todos chegamos ao aeroporto quase juntos. Eu passava pela segurança. Quando vi uma das minhas colegas de trabalho, Jenna, que tem 34 anos chegando com o filho de 7 anos, nenhum de nós sabia que ela o traria. Ela contou que seus planos de cuidar do filho falharam no último minuto, mas conseguiu autorização para levá-lo pagando a passagem por conta própria. A maioria ficou surpresa, mas não deu muita importância, achando que ela resolveria o que fosse preciso. Quando o embarque começou, Jenna veio até mim com o filho ao lado dela. Ela me disse: o assento dele ficou várias fileiras longe de nós, enquanto o da Jenna era logo à minha frente. Ela pediu para o filho dela sentar no meu assento na fileira de saída, pois assim poderia vigiá-lo melhor durante o voo. Pedi desculpas, mas recusei. Expliquei que paguei a mais pelo assento na fileira de saída. Mencionei que crianças não podem sentar na fileira de saída de emergência de qualquer forma. Como eu sabia disso?
Já presenciei uma mini Karen em outra viagem e nunca imaginei passar por situação parecida. Nossa, enfim. Também disse a ela que não queria voltar para um lugar apertado após pagar por conforto. Ela fez uma pausa e por um instante achei que diria tudo bem. Em vez disso, ela insistiu e disse que, se o filho dela não pudesse sentar ali, então ela poderia pegar o meu assento e o filho dela sentaria no dela. Então, basicamente, ela ainda queria o assento melhor e queria que eu me mudasse várias fileiras para longe, para o lugar do filho dela. Falei de novo para ela que, infelizmente, não poderia fazer isso. Ela parecia decepcionada e disse que eu não entendia como é viajar com criança. Ela disse que seria só um voo e que meu conforto não era mais importante que a segurança de uma criança. Enquanto ela insistia, percebi que o agente do portão ouviu e se aproximou. Ele confirmou que criança não podia sentar na saída de emergência, mas a conversa continuou. Jenna insistiu de novo para eu trocar com o assento do filho dela. Assim ela ficaria com meu lugar na saída de emergência e o filho dela com o dela. Em vez disso, eu disse não para ela. Mais uma vez, eu paguei pelo upgrade, eu planejei isso. Não era justo esperar que eu desistisse disso só porque ela trouxe o filho de última hora. Ela bufou e disse que ia se lembrar disso. Depois, saiu andando com o filho dela. O voo em si foi normal. Fiquei na minha, assisti a um filme, estiquei as pernas. Mas desde que voltamos da viagem, a Jenna tem sido fria comigo. No trabalho, ela evita meu olhar e responde com frases curtas. Ouvi ela falando para outro colega que eu não tinha compaixão. E ainda reclamou para o nosso gerente que eu não estava sendo um bom colega. Não deu em nada, o gerente não fez nada porque eu não quebrei nenhuma regra. Alguns colegas de trabalho disseram que eu não fiz nada de errado. Outros me disseram que, mesmo tendo o direito de ficar com meu assento, eu deveria ter cedido. Ajudar uma mãe é questão de decência. Agora penso nisso mais do que deveria. Não fui rude. Será que sou babaca? Não é babaca. Você pagou pelo assento na saída de emergência? Ela não. Isso encerra o debate. Além disso, o plano dela nem resolveu o problema de verdade, trocar de assento com você. Mesmo assim, não as colocaria juntas, só daria o upgrade que ela não pagou, enquanto te colocava várias fileiras atrás. Se ela quisesse sentar perto do filho, poderia ter pedido para trocar de lugar com quem estava ao lado dele. Sou pai. Não era sobre a segurança do filho dela, mas sim sobre Jenna querer o assento melhor que você pagou. Se o cuidado com a criança dela falhou, isso é ruim, mas não lhe dá o direito de mudar todo o avião por ela. Se ela estivesse tão preocupada com o filho, deveria ter trocado de lugar com ele, ou pelo menos pedido para quem estava perto dele. Em vez disso, ela foi direto exigir o seu upgrade para que ela pudesse se beneficiar. O seu conforto não é menos importante só porque você não tem filhos. O problema dela não era sua responsabilidade resolver. Não foi só uma troca de assentos. Foi uma missão secreta para roubar um lugar na saída a 9.000 metros de altitude. Ela agiu como se fosse mãe. Vem com privilégios de upgrade gratuito, Original Poster pagou, se planejou e cuidou da própria vida. Jenna apareceu só para causar drama, e felizmente o assento com mais espaço para as pernas continuou lá para ser aproveitado. Mais um dia. Conheci a mulher que meu marido está orientando e agora me sinto inseguro. Meu marido trabalha em um escritório de advocacia e agora orienta uma nova contratada. Ele é muito transparente comigo e sempre me conta sobre sua vida profissional. Ele perguntou se podia convidar a orientanda para jantar e conhecer nossa família, e concordei. Ele já fez isso antes, trazendo jovens recém-formados, e sempre tivemos noites agradáveis. Marcamos a data e finalmente conheci essa garota. A primeira coisa que notei foi que ela era linda, absolutamente deslumbrante. Soube depois que ela se formou em Harvard e o pai é senador. Ela foi muito educada e parecia realmente feliz em me conhecer, mas conforme a noite foi passando, comecei a me sentir um pouco inseguro. Ela não parava de elogiar meu marido, ficava dizendo o quanto aprendeu com ele e como ele é incrível. Concordo com ela e tenho orgulho dele. Ela disse, agora entendo por que dizem que atrás de todo grande homem há uma grande mulher. Ela comentou como meu marido sempre fala coisas incríveis sobre mim e que eu sou ainda mais bonita do que nas fotos que ele tinha mostrado para ela. No fim da noite, ela disse que somos incríveis e adoraria nos ver de novo. Há dias remo isso, sem saber porquê, mas não consigo me livrar da insegurança com essa garota por perto. Não é que eu ache que meu marido algum dia me trairia. Confio totalmente nele, mas notei que ela o olhou com um desejo evidente. Para minha surpresa, ela também me olhou assim algumas vezes. Os olhos azuis gelados e o olhar intenso dela me desconcertaram, não sei o que pensar. Meu marido notou que eu estava diferente e perguntou se algo estava errado. Respondi que era só cansaço, mas não era verdade.
Achei que o desconforto passaria, mas permaneceu, e acho que preciso falar com ele sobre isso. Só espero não parecer paranoico ou irracional. Primeiro, quero destacar que você mentiu para seu marido ao dizer que estava só cansada, em vez de ser honesta sobre seus sentimentos. Se você tivesse se explicado, seu marido respeitaria e não a levaria mais para casa. No entanto, esperar que ele pare de ser mentor dela seria extremamente injusto, pois isso poderia prejudicar o crescimento profissional dela. Seus sentimentos são válidos e naturais, mas vêm de um lugar de profunda insegurança. Isso é algo que você deve resolver dentro de si mesmo, em vez de projetar nos outros ao seu redor. Espero que isso não soe muito duro. Desejo muita sorte. Seu marido te escolheu porque acredita que você é a mulher mais bonita do mundo. Atualização. Eu queria atualizar vocês sobre a situação. Meu marido e essa mulher estavam tendo um caso e estamos nos divorciando. Brincadeira, desculpa. Confio totalmente no meu marido e ele nunca me deu razão para duvidar. O que aconteceu foi... Depois de ler todas as suas respostas, passei um tempo refletindo e tomei algumas medidas para trabalhar em mim mesmo. Voltei a praticar yoga e pintura e foquei no autocuidado. Também parei para avaliar meus sentimentos e percebi que o problema era só da minha cabeça. Percebi que me sentia assim porque não estava investindo no meu casamento tanto quanto poderia. Comecei a me esforçar para me reconectar com meu marido. Passei a me envolver mais nos interesses dele, levando-o a jantares e acompanhando-o em trilhas, o que o deixou muito feliz. Também decidi cuidar melhor de mim, mudei o penteado, pintei o cabelo e comprei algumas roupas novas. Os resultados foram incríveis. Meu marido me elogiou muito e isso me deu a confiança que eu precisava. Nunca falei das minhas inseguranças, mas acho que ele percebeu, pois passou a me tranquilizar mais. Totalmente espontâneo, ele repetiu várias vezes que me ama e sou o diamante da vida dele. Sobre a jovem que ele orienta, notei que alguns comentários estavam certos. Ela vem de uma família política e aprendeu a jogar o jogo da bajulação e do charme. Fomos até convidados para um jantar oferecido pelos pais dela, que se comportaram exatamente como a filha. Eles exageraram nos elogios ao meu marido e agradeceram por tudo que ele fez para ajudar. Meu marido admitiu que ser mentor dela não é só para ajudar na carreira, mas também para se aproximar do pai dela. Quem pode ser fundamental para o avanço da carreira do meu marido, eu não me sinto mais ameaçado por ela. Ela jantou aqui de novo, e desta vez eu estava confiante para aproveitar sua companhia. Achei ela uma jovem muito talentosa e inteligente que terá sucesso na vida. Ainda sinto ciúmes, mas estou usando isso no meu autodesenvolvimento. Tenho planos para melhorar minha vida e talvez mudar de carreira. Sei que meu marido vai me apoiar em tudo. Atualização. Meu marido nunca me deu motivos para insegurança. Ele sempre foi atencioso e presente, ficando ao meu lado nos bons e maus momentos. Às vezes, minhas inseguranças me fazem sentir inadequado, ou que ele merece alguém melhor. Eu sei que isso não é verdade, e é algo que preciso trabalhar em mim mesmo. Sou idiota por dizer à mãe do meu colega que ela deveria cuidar do próprio filho antes de me culpar por não escolhê-lo como par no baile. Sou uma garota de 16 anos, e recentemente discuti com a mãe do meu colega de classe, que vou chamar de G. Aparentemente, fui acusada de odiá-lo simplesmente porque não o escolhi como meu par para o próximo baile de formatura. Na última quarta, definimos os pares para o baile de formatura do ano que vem, pois em breve iniciaremos os ensaios para a apresentação de dança avaliada. Eu ainda não tinha contado que já tinha um namorado de 17 anos. Por isso, a professora que formava os pares achou que eu estava disponível e perguntou se eu queria fazer par com G. Eu recusei, pois já tinha me comprometido a ir com meu namorado. O próprio G não disse nada sobre a recusa. Presumi que a professora pediria para alguém da série inferior fazer par com ele. Faltavam meninas na turma para formar pares, então trouxeram alunas mais novas para preencher as vagas. No dia seguinte, meu orientador disse que um dos pais me procurava e pediu para eu ir à sala da orientadora educacional. Quando cheguei, me deparei cara a cara com a mãe do G. Ela logo reclamou: "Como você ousa recusar ir ao baile com meu filho? Você deveria se sentir honrada por ser escolhida para ficar com ele." Fiquei completamente surpreso, não conseguia entender por que ela estava tão chateada, especialmente porque eu já tinha recusado educadamente no dia anterior, explicando que já tinha um par. Talvez tenha sido um pouco rude, mas eu estava muito frustrado e confuso. Eu disse a ela, sem rodeios, que mesmo se eu não já tivesse um par, ainda assim não escolheria o filho dela. Sugeri que ela observasse mais o filho antes de me culpar. Para esclarecer, G sempre foi o tipo de garoto que era barulhento, egocêntrico e frequentemente causava confusão. Nas atividades de dança anteriores, ele faltava aos ensaios para brincar e pouco se esforçava. Eu sabia que isso não daria certo no baile, já que a apresentação de dança conta na nossa nota.
A sala ficou completamente silenciosa depois do meu comentário e a professora me repreendeu levemente por ter sido desrespeitoso com a mãe do G. Ela me deixou ir após pedir desculpas, pois entendeu que, apesar das palavras duras, eu não havia feito nada errado. Ela disse que cuidaria da situação a partir dali, então eu fui embora. Agora estou me perguntando, será que eu estava errado? Moro nas Filipinas, então sou filipina, não americana. Nosso baile de formatura inclui uma apresentação avaliada. A dança faz parte da disciplina de educação física, que inclui danças tradicionais no currículo. Sempre foi assim na minha escola. Para esclarecer, apenas a primeira parte do baile, a apresentação de dança, é avaliada. O restante da noite é para a gente aproveitar. Estudo em escola particular, então aqui pode ser diferente de outros países. E sim, eu contei para meus pais sobre a situação. Eles conversaram com os professores para resolver isso melhor. Sou idiota por não cozinhar outra refeição para meus irmãos após recusarem a comida que fiz. Eu, 18 anos mulher, tenho 2 irmãos mais novos, Mia, que tem 9 anos, e Max, que tem 7 anos. Recentemente, nossos pais participaram de uma reunião no estado vizinho. Mas, devido a condições climáticas severas, eles ficaram presos e não conseguiram voltar para casa por alguns dias, embora estivessem sempre nos atualizando. Assumi toda a responsabilidade pela casa, Mia e Max, além dos deveres escolares e tarefas domésticas. Recentemente, decidi caprichar e preparei uma lasanha de espinafre com queijo do zero. Foram horas entre preparar, assar e limpar, e fiquei muito orgulhoso do resultado. O cheiro estava incrível e parecia algo saído de uma revista de culinária. No entanto, quando servi para Mia e Max, as coisas não saíram como planejado. Mia cutucou como se fosse lixo tóxico, e Max disse, "Isso está nojento, quero nuggets." Nós não tínhamos nuggets, nem nenhuma alternativa rápida, então eu simplesmente disse para eles, "Isso é o jantar. Se vocês não quiserem, tudo bem, mas eu não vou fazer mais nada." Eles se recusaram a comer e voltaram a assistir televisão. Achei que eles ficariam com fome e comeriam, mas depois vi que ainda não tinham tocado na comida. Tentei incentivá-los de novo, mas acabei desistindo porque tinha uma pilha de dever de casa me esperando e já estava esgotado mental e fisicamente. Alguns dias depois, minha mãe ligou para saber como eu estava e eu mencionei o incidente da lasanha. Ela ficou chateada e disse, "Eles precisam comer algo. Crianças geralmente não gostam desse tipo de comida." Disse que não tinha tempo ou energia para preparar outra refeição enquanto cuidava do restante. Ela se irritou mais, dizendo que quase não comeram porque eram exigentes com minha comida. Eu sei que são crianças e que minha comida pode não ser perfeita, mas já fiz mais que o suficiente cozinhando, limpando e cuidando delas. Recusei ser o cozinheiro deles e com o tempo ruim, não dava para pedir comida de fora. Sou idiota por impor um limite e recusar fazer outra coisa quando rejeitaram a refeição que preparei com esforço? Atualização. O incidente ocorreu há cerca de 5 dias, não ontem. Fiz lasanha para a semana e não precisei cozinhar todo dia. Meus pais voltaram e as crianças já comeram. Você não errou. Seus pais deviam agradecer por você cuidar de tudo na ausência deles. Se eles estão tão preocupados com seus irmãos não comerem, deveriam ligar para eles e explicar a situação, dizendo que eles precisam comer. Com 9 e 7 anos, eles já entendem que você está errado. Crianças realmente precisam comer, e mesmo as menos exigentes não gostam de algo novo, pelo menos na primeira vez. Entendo que você dedicou tempo à lasanha e não sabia que eles não gostariam, mas mesmo assim, eles deveriam ter algo para comer. Não precisa ser exatamente o que pedirem, basta um sanduíche ou tigela de cereal que possam pegar sozinhos conforme a idade ou necessidade. Você praticamente não precisa preparar nada para eles. Sou idiota por não querer pagar meu irmão de volta? Ele disse que eu poderia resumir a história. Fui criado pela minha avó, que eu acreditava ser minha mãe, até os 11 anos. Quando eu tinha 13 anos, os serviços sociais se envolveram e decidiram que ela não podia mais cuidar de mim adequadamente. Eu ia morar com uma família adotiva e, antes de ir, meu irmão mais velho, que na verdade é meu tio, me deu algumas coisas. Incluía um PlayStation, 2 com jogos, uma guitarra elétrica velha, amplificador, 2 jeans e um moletom. Meus pais adotivos já tinham um Xbox 360 e depois encontrei um PlayStation 2 Slim com alguns jogos extras de um vizinho idoso. Ao ajudá-lo no sótão, ele deixou que eu ficasse com eles, então nunca usei meu PlayStation 2. No meu primeiro Natal com meus pais adotivos, ganhei do meu irmão uma guitarra elétrica nova e um amplificador. Quanto às roupas, meu corpo mudou muito durante a adolescência. Conforme fui crescendo, essas roupas não serviam mais em mim. As coisas do meu irmão ficaram na garagem, mas foram destruídas por uma enchente. Meus pais adotivos me ensinaram o que é uma família amorosa e atenciosa. Eles me adotaram aos 16 anos e hoje os considero meus pais. Amo muito eles. Há alguns anos decidi tentar me reconectar com minha avó. Desde então, desenvolvemos uma relação mais normal.
Ela parecia bem arrependida pelo ocorrido e pela ausência de contato nesses anos. Só vi meu irmão recentemente quando ele apareceu durante minha visita à minha avó. No início foi ótimo, conversamos sobre os últimos anos e fiquei feliz em vê-lo, mas então ele disse: Posso pegar minhas coisas de volta agora? Perguntei o que ele quis dizer e ele respondeu: Você sabe, as coisas que eu te dei quando você foi embora, o PlayStation 2, os jogos, as roupas, minha guitarra. Eu respondi: aquelas coisas. Bem, você disse que eu podia ficar com elas, não pegar emprestado, então eu considerei que eram presentes. Mas aí ele disse: Olha, eu só te dei porque fiquei com pena de você, só devolve. Eu expliquei que tudo tinha sido danificado na enchente. Ele respondeu: Típico, se você não fosse tão problemático, não teria precisado ser colocado sob os cuidados deles em primeiro lugar. Você pode me pagar pelas coisas, são cerca de 600 libras que deve. Eu ri e falei: nem pensar que vou te pagar isso tudo. Se você quer tanto o PlayStation 2 de volta, tenho uma versão Slim que pode ficar, embora eu preferisse ela, mas não vou te pagar nada. Ele me xingou de tudo antes de sair furioso. Minha avó me acalmou. Não se preocupe, vou garantir que ele não chegue mais perto de você. Com a crise do custo de vida, mal tenho dinheiro suficiente para comprar presentes de Natal para todo mundo este ano, quanto mais 600 libras. Trabalho só como barista, então esse dinheiro é impossível para mim. Mesmo assim, me pergunto, será que sou idiota? Ele nunca disse que esperava os itens de volta, mas também nunca disse explicitamente que eram presentes. Tudo o que ele disse foi que eu podia ficar com eles. Não sou idiota. Então esses itens foram dados a você. Quando tinha 13 anos, você cresceu e não serviam mais, ou eles estavam danificados quando você tinha 16. Presumo que você seja mais velho agora e seu irmão esperava que devolvesse os itens naquela época quando diz que não os tem. Ele quer dinheiro, o que eu acho que foi a intenção dele o tempo todo. Ele é desonesto por tentar te extorquir e cobrar muito mais do que realmente valeria. Agora, eu digo que você deve continuar mandando ele cair fora. Sou idiota por não querer que o irmão do meu namorado more conosco após o casamento? Tenho 24 anos, sou mulher, meu namorado tem 25 e estamos juntos há 4 anos, planejando casar em 2 ou 3 anos. A família dele vive fora e ele é independente desde jovem. Recentemente, falamos sobre o futuro e o desejo dele de que o irmão de 15 anos venha morar aqui em 2 ou 3 anos. Concluir a escola e a faculdade enquanto moro com ele. Hoje vivemos separados e só vamos morar juntos após o casamento. Nosso relacionamento tem sido, em geral, respeitoso e comunicativo, embora este último ano tenha sido um pouco conturbado, principalmente por causa de questões familiares. Minha preocupação é que, se casarmos em 2 ou 3 anos e o irmão dele se mudar nesse tempo, começaremos a vida de casados com 3 pessoas em casa. Entendo que o irmão dele, sendo adolescente, não pode morar só, mas disse que isso me deixaria desconfortável. Disse ao meu namorado que aceitaria o irmão dele morando conosco até o fim do ensino médio. Sugeri que, após os 18 anos e ao ir para a faculdade, ele procure um lugar para morar. Propus um acordo. Se meu namorado se preocupar com o irmão morar sozinho, ele pode ficar em um AP vizinho, desde que não seja na mesma casa. Achei que assim manteríamos nossa privacidade como casal e ainda apoiaríamos o irmão dele. No entanto, meu namorado discordou dessa ideia. Para dar um pouco de contexto, eu passei um tempo com a família dele para construir um relacionamento com eles. O irmão dele admira e respeita muito meu namorado. Faria quase tudo o que ele pedisse. Porém, ele me trata diferente. É desrespeitoso, faz piadas com meu nome e age como se eu não merecesse respeito. Dentro da família deles, a família dele ignora esse comportamento, dizendo que ele está apenas sendo um adolescente. Isso machuca, especialmente porque eu não tenho irmãos, mas tenho primos próximos que têm mais ou menos a mesma idade que o irmão dele. Meus primos sempre foram respeitosos com o meu namorado, e se algum dia não foram, eu deixei claro que esse tipo de comportamento era inaceitável. Espero que meu namorado exija do irmão o mesmo respeito comigo. Os desentendimentos contínuos sobre a situação levaram a várias discussões. Meu namorado quer que o irmão dele more conosco tanto no ensino médio quanto na faculdade. Falei que, se não puder ter um tempo a sós com meu marido após o casamento, não me sentirei confortável em seguir com o relacionamento. Meu namorado me acusou de afastá-lo da família e disse que não entendo o valor da família. Como filho único, me sinto muito magoado, desrespeitado e de coração partido. Após muita reflexão, conclui que, se meu namorado e eu não chegarmos a um acordo, talvez seja melhor nos separarmos. Quando compartilhei isso com ele, ele me acusou de estar dando um ultimato. Não o idiota. Mesmo sem a atitude do irmão em relação a você, é razoável querer um pouco de privacidade quando vocês são recém-casados. Junte a falta de respeito do irmão e você tem um caso claro de que ele está totalmente errado.
Ser adolescente ou dizer que são piadas já mostra que toda a família te desrespeita de algum jeito. Caso contrário, eles exigiriam que ele te tratasse com respeito, não como um idiota. Siga seu próprio caminho. O fato de ele sequer ir por esse caminho já mostra quem ele é. Ele. Permitir a falta de respeito do irmão mais novo sempre foi um problema, e não é coisa de adolescente. Esse cara é um babaca ou te vê como obstáculo. Morar com vocês está fora de questão. Sou o babaca por não ceder meu assento na janela no avião para uma criança só porque ela fez birra? Eu estava em um voo doméstico e tinha reservado especificamente um assento na janela porque adoro olhar a paisagem. É uma das poucas coisas que realmente gosto ao voar. Após me acomodar, uma família embarcou. Pai, mãe e filha de cerca de 6 anos. O pai ficou no assento do corredor, a mãe ficou no meio e a menina deveria sentar no outro assento do corredor. Tudo estava bem até a menina notar que não sentava na janela e logo reclamar. Eu quero a janela, eu quero a janela. Os pais tentaram acalmá-la, mas ela logo fez uma birra, chorando e gritando que queria meu assento. O pai se inclinou e pediu, você pode trocar de assento com ela? Ela é uma criança. Expliquei educadamente que reservei o assento na janela antecipadamente para aproveitar a vista. O pai insistiu, dizendo que seria legal da minha parte e que não custava nada trocar. Reiterei que entendi sua frustração, mas não via a birra da filha como motivo para ceder o assento que reservei. Ele suspirou e tentou insistir, mas mantive minha posição. A menina chorou por mais uns 10 minutos antes que a mãe conseguisse acalmá-la com um tablet. Apesar disso, a tensão continuou o voo inteiro. Sentia os pais me olhando com julgamento. Quando pousamos, ouvi a mãe resmungando algo como: algumas pessoas simplesmente não têm coração. Me perguntei se fui rígido demais. Eu sei que crianças podem dar trabalho, mas também sinto que ceder teria ensinado a ela que fazer birra faz com que ela consiga o que quer. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da culpa. Então, eu sou o idiota? Sou mãe de 3 filhos. As crianças precisam aprender que não podem pegar um assento se ele já está ocupado. E ponto final. Meu marido só come comida infantil, o que está prejudicando nosso relacionamento. Meu marido só come nuggets de frango, queijo quente e espaguete enlatado. Só isso. Quando visitamos amigos, ele leva espaguete enlatado para esquentar no micro-ondas em vez de comer outra coisa. Mesmo com nossos amigos preparando uma ótima refeição. Quando saímos para comer, ele só pede nuggets do cardápio infantil. Se não tiver, não come. Se eu tento cozinhar literalmente qualquer coisa, exceto por um dos grupos alimentares favoritos dele, ele vai dizer que é alérgico a algum ingrediente aleatório, em vez de simplesmente falar que não quer comer. Depois, ele tenta me culpar por esquecer a alergia dele. Spoiler, já fomos ao médico e ele não tem alergia. Meu marido fez 36 anos este mês. Os hábitos alimentares dele eram aceitáveis e até engraçados na faculdade, quando comíamos qualquer coisa. Mas agora estou realmente preocupado com a saúde dele. Percebo que evito situações de refeição com nossos amigos, o que é mais difícil do que parece. Já tentei conversar com ele sobre os hábitos alimentares dele, e ele simplesmente me ignora, já que não sou eu quem prepara as refeições dele. A única vitória que tive nessa situação é que ele não acha que eu tenho o direito de ditar o que ele pode ou não pode comer. Eu não sou a mãe dele, sou a esposa dele, mas só quero que meu marido, o homem que amo, seja saudável. O que eu faço? Editar. Nós nos conhecemos quando eu tinha 19 anos no meu 2º ano da faculdade. Nos casamos depois da formatura e fomos morar juntos logo depois. Eu não percebi o quão rigorosa era a dieta dele até depois de nos casarmos. Parece mesmo transtorno de ingestão alimentar restritiva e evitativa. Concordo que precisamos de aconselhamento. Encontrei ontem à noite um bom centro de aconselhamento aqui perto que oferece terapia de casal. Quero tentar lá primeiro. Vou conversar com ele hoje à noite e explicar o quanto esse problema me incomoda. Devemos ao menos conversar com um conselheiro para achar um acordo que agrade ambos. Começamos a namorar quando eu tinha 19 anos e ele tinha 32. Olhando para trás, eu não era madura para um relacionamento sério, mas ele sempre foi atencioso e compreensivo. Atualização. Fiz isso. Eu o confrontei quando ele chegou em casa, falei sobre essa condição que ele pode ter e ele pareceu muito aberto a isso. Ele ficou aliviado por ser um transtorno comum, alguns de vocês acertaram. Ele disse que ficou muito envergonhado e defensivo quando tentei conversar sobre isso antes. Quando falei o quanto doía quando ele se fechava, ele ficou genuinamente surpreso. Não sabia que isso era tão importante para mim. Admito que chorei ao dizer o quanto me preocupo com ele. Comendo mal, ele cava a própria cova com alimentos não saudáveis. E ao final da nossa conversa, nós dois concordamos em trabalhar juntos para superar isso. Vamos fazer terapia de casal neste fim de semana na clínica local.
Vamos buscar um nutricionista e um conselheiro especializado para o transtorno alimentar dele. Liguei para a mãe dele enquanto ele trabalhava. Perguntei a ela sobre os hábitos alimentares dele na infância, se havia algum alimento que ele gostava ou não gostava. Gosto de prepararmos juntos as refeições da semana, sem surpresas e colaborando para inserir novos alimentos aos poucos. Esperava que essa conversa servisse como ponto de partida para falar com ele. A mãe dele é uma mulher muito doce e me contou todos os alimentos que ele mais ou menos comia e tudo o que ele recusava. Mas ela mencionou casualmente que ele tem problemas de processamento sensorial. Eu pedi para ela explicar melhor e ela explicou. Acontece que ele foi diagnosticado quando era criança. Ele fez fisioterapia por anos após a escola para tratar questões sensoriais, mas nunca me contou. Quando conversei com ele, não soube como abordar o assunto, então simplesmente não falei nada. Estou tão preocupado que ele negue ou fique bravo comigo por ter falado com a mãe dele pelas costas. Já que ele obviamente não quer que eu saiba, me sinto enganado e manipulado. Não sei como falar isso com ele, pois ainda estou começando a processar tudo. Estou bravo porque ele nunca me contou sobre os problemas alimentares dele, isso é uma coisa, mas não me contar sobre o diagnóstico e aparentemente esconder isso de propósito é outra. O fato de ele não ter se dado ao trabalho de mencionar isso hoje também é outra coisa. Está claro que o homem com quem me casei não é quem eu pensava e tem mentido para mim há anos. Estou me dizendo para esperar pela terapia no fim de semana antes de confrontá-lo, pois não quero que a conversa seja movida pela raiva. Mas também não sei como poderia confiar nele novamente se ele estava tão disposto a esconder um segredo tão grande de mim. Atualização. Vou levar isso para a terapia, mas não vou falar com ele até lá. Como não quero deixar minha raiva e mágoa sobreporem meu desejo de ajudá-lo, atualização. Confrontei-o sobre minha conversa com a mãe dele na noite anterior à nossa sessão de terapia. Fiz questão de mencionar isso de forma casual para não ficar irritado novamente. No início, ele tentou me dispensar, dizendo que não sabia do que eu falava. Após nossa conversa, ele admitiu que sabia do diagnóstico e escondeu isso de mim de propósito. Ele disse que eu era o sonho dele e que não queria fazer nada para arruinar o nosso relacionamento perfeito. Expliquei como ele ter escondido isso me machucou. Eu expliquei como eu poderia ter estado lá para apoiá-lo, em vez de ele sentir que precisava esconder. Ele disse que não tinha vergonha disso de jeito nenhum. Ele disse que isso não o afeta mais. Expliquei como me afeta, mas ele não parecia se importar. Não mostrei a postagem para ele, mas usei alguns dos conselhos de vocês para explicar o motivo. Isso ainda afeta a vida dele. Foi dormir chateado e no dia seguinte agiu como se nada tivesse acontecido. Tomamos café da manhã, ele comeu nuggets de frango e seguimos o dia. Esperei que ele comentasse, mas nunca falou nada. Eu não tive coragem de tocar no assunto de novo até mais tarde. No consultório da conselheira matrimonial, falei sem acusar e expliquei que isso me incomodava. Meu marido riu e disse que pensava que eu já tinha superado isso. Ao dizer que ainda não tinha superado, ele se irritou e saiu furioso. O conselheiro tentou mediar, mas não funcionou. Quando meu marido foi esperar no carro, temi que ele fosse embora sem mim e encerrei a reunião mais cedo. A volta para casa foi silenciosa. Só quando chegamos em casa eu falei, eu estava preocupado que ele estivesse escondendo outras coisas de mim também. Ele disse que leu na internet que algumas pessoas não entendem sua condição e por isso achou desnecessário me contar. Falei que essa era a desculpa mais fraca que já ouvi. Ele respondeu que eu o deixaria se soubesse. Eu disse que se eu o deixasse, seria porque ele é um mentiroso. Aparentemente, ele contou para todos os nossos amigos em comum que tinha sido diagnosticado recentemente e que eu estava pensando em deixá-lo por causa disso. Agora, muitos dos nossos amigos não falam mais comigo e agem de forma muito fria quando nos encontramos em público. Não sei tudo o que ele contou, mas acho que disse que o traí. Uma conta falsa tem feito comentários horríveis sobre mim no Instagram. Eu denuncio, mas sempre surge outra. Eu ainda não decidi se o divórcio é o caminho certo. Sei que ele acessa sites de homens irritados e solitários, por isso tenho ainda mais certeza de que não é o homem com quem me casei. Na maioria das vezes fico confuso, tenho evitado ele e agora parece que somos apenas colegas de quarto. Ele praticamente não sai do quarto dele até a hora de ir trabalhar e depois volta para o quarto até a hora de dormir. Parece que tudo ficou bagunçado só porque eu quis ajudar. Eu nem sei o que esperar neste momento, muito menos como seguir em frente a partir daqui. Atualização. Vou falar sobre divórcio com um advogado. Não sei como abordar isso, mas já não me importo mais. Vocês estão certos. Eu temo voltar para casa e encontrá-lo à noite. Temo que ele, milagrosamente, queira conversar. Isso não é saudável para nenhum de nós. No mínimo, um tempo separados seria bom. É só isso por enquanto.
Acho que não vou atualizar depois disso, pois já estou desconfortável com a rapidez com que isso se espalhou, mas estarei morando em outro lugar até o final do mês. Eu li a primeira parte, depois parei. Tudo o que vi foi: casei com alguém que come como se fosse uma criança, e agora estou chateado porque essa pessoa come como uma criança. Por que tantas pessoas acreditam que seu parceiro mudará de repente durante o relacionamento? Imagine que sua sogra marca uma viagem em família e proíbe você de ir. É exatamente isso que acontece na nossa próxima história. Apareceu na sua tela. Toque e ouça. Você não vai acreditar no que vem depois.